Você já parou para pensar como era a vida na Rússia antes do comunismo? Antes de Lenin, antes da Revolução Russa e antes de Stalin, existia um império gigantesco, comandado por uma dinastia que governava como se ainda estivesse na Idade Média. Hoje você vai conhecer um dos regimes mais desiguais da história, a Rússia dos czares. Uma terra de opulência e miséria, onde poucos mandavam e milhões apenas obedeciam. No final do século XIX e início do XX, a Rússia era um dos maiores países do mundo em território, mas um dos mais atrasados em termos sociais e econômicos. Governada pela dinastia Romanov, desde o século XVII, o país era uma autocracia, ou seja, o czar tinha poderes absolutos. Ele não prestava contas a nenhum parlamento ou constituição. A maior parte da população vivia no campo, sob condições miseráveis. Muitos ainda eram descendentes diretos dos servos libertos apenas em 1861, quando Alexandre II aboliu oficialmente a servidão. Mas na prática, pouca coisa mudou. Camponeses continuavam presos à terra, endividados e sem acesso à educação. Enquanto isso, uma nobreza rica e uma elite burocrática desfrutavam de vida luxuosa em palácios, ignorando o sofrimento da maioria. Nicolau II, o último czar da Rússia, assumiu o trono em 1894. Apesar de bem intencionado em certos aspectos, era considerado fraco, indeciso e desligado da realidade do povo. Seu governo ficou marcado por repressão a protestos, censura da imprensa e perseguição a opositores políticos. O descontentamento social começou a se intensificar, principalmente com a crescente urbanização e industrialização. Trabalhadores passavam a viver em cidades superlotadas, com condições péssimas de trabalho nas fábricas. A desigualdade gritante entre a elite e o povo se tornava cada vez mais insustentável. Em 1905, um evento marcou a ruptura definitiva entre o povo e o czar, o Domingo Sangrento. Milhares de trabalhadores marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, levando um abaixo-assinado com reivindicações por melhores condições de vida e trabalho. Mas foram recebidos a tiros pela Guarda Imperial. Centenas morreram. Esse massacre deu início à Revolução de 1905, que não derrubou o czar, mas o forçou a criar uma Assembleia Legislativa, a Duma. Mesmo assim, o regime continuava autoritário e o povo cada vez mais impaciente. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, a Rússia entrou no conflito ao lado da Tríplice Entente. Mas o exército russo estava despreparado, mal armado e com moral baixa. Milhares de soldados morreram, enquanto a população civil enfrentava a escassez de alimentos, falta de combustível e inflação. A incompetência do governo em lidar com a guerra e a crise interna minaram o último resquício de apoio popular ao czarismo. Greves, motins e protestos explodiram por todo o país. O cenário russo no início de 1917 era caótico. O império estava falido, o povo passando fome, os soldados desertando e os trabalhadores organizando greves em massa. Foi nesse contexto que os bolcheviques, liderados por Lenin, passaram a ganhar força com suas promessas de paz, terra e pão. Em fevereiro de 1917, o czar foi finalmente deposto. Era o fim de uma era e o começo de uma revolução que mudaria a história do mundo. A Rússia, antes do comunismo, era um barril de pólvora, governada por uma monarquia ultrapassada, marcada por desigualdade brutal e com um povo exausto de tanta miséria e opressão. Não foi o comunismo que criou a crise russa, foi a crise que abriu caminho para o comunismo. E no próximo vídeo, você vai entender como essa revolução explodiu, quem foram os protagonistas e como a Rússia passou de um império a um Estado socialista sob o comando de Lenin. Então não esquece, curta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem gosta de mergulhar nos grandes momentos da história.